Lucas 8, 22. Aí você já deixa preparado Josué 21, no verso 45, se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar na sua. Mateus 24, lá no verso 35. E depois, por último, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Aconteceu, Lucas 8, 22, aconteceu que num daqueles dias, entrou Jesus num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Você pode ler comigo o que Jesus falou? Passemos. Vamos lá. Ali, ó. Passemos. De novo. Passemos para outra do lago. Ponto. E partiram. Ponto. Eu quero que você pegue isso e guarde aqui no cantinho do teu coração. Eu vou perguntar depois de novo. O que Jesus falou para os discípulos quando eles entraram no barco? O que foi? Isso é um talvez? Isso é quem sabe passemos? Não. Isso é uma afirmação. Isso é uma promessa. Quando ele entra no barco, ele vira para os discípulos e diz: muito bem, partiram. E nós vamos partir aqui também. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar, de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Amém? Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Agora vamos entender. Quando eles entraram no barco, teve uma promessa. Qual era a promessa? Que eles iam chegar do outro lado. Jesus não ficou dando detalhes, porque quem crê não precisa de detalhes. Quem crê pega a promessa, pega aquela palavra e vai em frente. Veio a tempestade. Em terra firme é fácil crer na promessa. Quando eu estou com os meus pés no chão, quando eu não estou correndo risco, quando nenhuma coisa ruim me acontece, quando nenhum problema surge, é muito fácil eu crer na promessa de Deus. Eu creio em Deus. Quem crê na promessa de Deus, crê em Deus. Mas e na hora que vem a tempestade? Eles se esqueceram da promessa. Quando surgiu a tempestade, eles se desesperaram. Estava tudo bem, uma calmaria que só. Mas a Bíblia diz que lá no meio, Jesus, a coisa estava tão legal. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, quando está muito calmo o negócio, quando está indo tudo muito bem, mil maravilhas, ore mais. Ore mais. Porque o inimigo, pessoal, ele não quer que você viva em paz. O diabo não quer que a pessoa viva em paz. Se tem uma coisa que ele faz o tempo todo, é tentar tirar o quê? A sua paz. É o papel dele. Então, estava tão calmo o negócio que Jesus até cochilou no barco. Tirou até um cochilo no barco, de tanta calmaria. Mas de repente, veio uma tempestade.
E o que aconteceu com esses homens que tinham ouvido de Jesus lá atrás, que eles passariam para o outro lado? Eles tiveram medo, eles entraram em pânico, eles se desesperaram e começaram a gritar. Correram até Jesus, sacudiram Jesus, atrapalharam o sono de Jesus, despertaram Jesus e disseram: não te preocupas que a gente vai afundar, o barco está afundando, olha a tempestade, olha a força do vento, olha o que está acontecendo conosco. Em outras palavras, o que Jesus falou lá atrás e nada, era a mesma coisa. É como se aquilo que Jesus tivesse prometido fosse uma farsa. Quem está entendendo até aqui, pessoal? E olha como tem pessoas nos dias de hoje vivendo assim. Elas creem quando está tudo bem, elas dizem que confiam quando está tudo bem. De repente tem uma tempestade lá dentro da sua casa. De repente tem uma tempestade na sua vida profissional. Estava indo tudo muito bem, tudo funcionando, sabe, tudo dando certo, indo de vento em popa, como diz o ditado. Mas quem aqui pode dizer que nunca enfrentou uma tempestade no curso da sua vida? Seja profissional, seja sentimental, conjugal, familiar, quem nunca? E é nesta hora que nós temos que mostrar a nossa fé, porque o que Jesus perguntou para eles, vocês lembram? Ele não perguntou onde estava a tempestade, ele não perguntou de onde vinha a tempestade, ele não perguntou se eles estavam tudo bem, ele não perguntou se alguma coisa ruim tinha acontecido. A primeira pergunta e única que ele fez foi qual? Onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Não pode, você não pode perder a sua fé na hora da tempestade, porque você vai precisar dela. Eu tenho certeza que Jesus, em meio a essa pandemia, está perguntando para tanta gente. Coloque o versículo ali: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de fé? Não, possuídos de quê? De medo. Ou a tempestade te enche de fé, ou a tempestade te enche de medo. E é isso que faz toda a diferença. Mas eu não posso sentir medo, pastor, tem hora que dá medo. Medo de dar tudo errado, medo de eu ter que fechar as portas da minha empresa, medo que o meu casamento acabe. Tudo bem, o medo vem, mas você manda ele embora. A Bíblia diz, ele se levanta por um caminho e você manda embora por 7 caminhos. Diga glória a Deus. O medo vem, mas a fé tem que ser maior, a confiança na palavra de Deus. Não, mas eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio que Deus é comigo, eu creio que a promessa vai se cumprir. E quando vem a tempestade, a pessoa esquece da promessa. Jesus disse para eles: passemos, diga comigo, passemos para o outro lado do lago. Se ele falou, está falado. Se ele disse que eles iam chegar do outro lado, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Se Deus abençoar, ninguém pode amaldiçoar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Diga amém. Vocês estão entendendo até aqui? Está entendendo? Quem está entendendo? Faz assim, graças a Deus. Talvez o desespero, o medo, o pânico, o terror tem sido maior que a sua fé, e por isso essa vontade de jogar tudo para o alto, por isso essa vontade de desistir dos seus sonhos, por isso esse pensamento de que, eu nasci para sofrer, eu sou um erro, pastor, eu sou um erro, eu nem deveria existir, porque olha a minha vida, pastor. Mas você crê na existência de um Deus, senão você não estaria aqui, e porque você crê na existência desse Deus, você tem que se apegar à promessa dele. Jesus foi lá e repreendeu o vento, e o vento cessou. O que eu não posso fazer, se eu creio nele, ele faz. Você está com medo da ventania, da tempestade? Ele foi lá, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade,
Tudo se acalmou. Aí virou para eles e falou: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam: quem é esse que os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Esse é o Senhor dos senhores. Este é o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, a terra e o mar. E quando nele eu creio, a tempestade vai embora. Ela vem, mas ela vai. Da mesma forma que ela vem, ela vai. Aí a Bíblia diz assim, no próximo versículo, capítulo, aliás, de Josué 21. Capítulo 21 de Josué, verso 45. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, o que está escrito ali? Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa que Deus fez ao seu povo falhou, porque Ele não falha, porque Ele cumpre com o que Ele diz. Ele não vai falhar com a senhora, Ele não vai falhar com você. Sabe isso que você quer da parte de Deus? Sabe isso que o Senhor deseja da parte de Deus? Ele quer, e Ele pode fazer muito mais do que isso, quem crê? Está escrito que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou aquilo que pensamos. Tudo que você tem fé para pedir ou pensar em pedir, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo isso. O segredo qual é? É você confiar na palavra dEle todos os momentos da sua vida. Quando estiver indo tudo bem, confie. Quando acontecer algo ruim, confie. Quando der tudo errado, quando se levantar a tempestade, confie, porque Ele não falha. Por que eu sou obrigado a confiar, pastor, nos momentos difíceis? Porque Ele não falha. Ele quer ver a sua fé nas horas das dificuldades. Como que eu mostro a minha fé? Confiando nele. Por isso Ele perguntou: onde está a vossa fé? Ele diz mais, agora Mateus 24, verso 35, vai aparecer ali, ó: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai acabar tudo, mas a minha palavra vai permanecer. A minha palavra continua, porque essa palavra é verdadeira. Essa palavra é para levantar o caído, é para tirar do pó o desvalido, é para tirar do monturo o necessitado. Sabe aquele que não tem mais jeito para ninguém? A sociedade desacredita daquela pessoa. Pois é, Deus entrando, essa situação se transforma. O poder de Deus entrando, a vida dessa pessoa muda. Aquilo que não tem mais jeito para a medicina, aquilo que não tem mais solução para homem nenhum, a ciência não encontra uma solução, Deus sempre tem uma saída para toda e qualquer situação que você enfrentar. Mas você não pode cair no engano de Satanás, que muita gente tem caído, de pensar o seguinte: bom, se está ruim, se veio o problema, é porque era para ser. E aí começa a se acomodar, entra numa zona de conforto, de comodismo. Aí eu estou mal, mas tem gente que está o quê? Pior. A coisa está feia para o meu lado, mas está feia para todo mundo, e vai se acomodando, e vai aceitando aquela situação, como se fosse uma coisa natural. E são estas pessoas que acabam vivendo dentro de uma igreja, carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas não desfrutam de uma vida de qualidade, que é a promessa de Deus. Ela diz assim: olha, se Deus quiser, isso vai acontecer. Tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que está dentro da vontade de Deus, Ele quer. É claro que aquilo que não procede de Deus,
Ele não vai fazer acontecer. A mulher chegou para mim e falou: pastor, só ora por esse rapaz aqui. Eu gosto tanto dele, pastor. Eu falei: oro. O que acontece com ele? Ah, pastor, eu gosto tanto dele, eu queria que o senhor orasse por ele. Tá, mas qual é o objetivo para eu orar? Ah, pastor, é que eu gostaria que ele ficasse comigo. Eu falei: é mesmo? Eu gostaria que ele ficasse comigo, pastor. Tá bom, então, vamos orar aqui, né? Quem sabe? Ora também, pastor, para afastar a esposa dele. Eu falei: você está estola? Como diz o Catarina, está estola. Não, aí Deus, se Deus quiser, aí isso Deus não vai ouvir, Deus não vai operar, Deus não vai participar disso. Mas aquilo que é lícito, quem está entendendo, pastor, até aqui? Ele quer, primeiro, porque é da vontade dele que você seja feliz, e segundo, é para que o nome dele seja glorificado. Ele quer e ele pode. Agora, se vai acontecer, aí depende de cada um de nós, da nossa entrega. Ela quer tudo de Deus, mas ela não entrega para Deus a sua vida. A vida dela é com ela quer ficar para si. E Jesus disse: aquele que não perde a sua vida, que não entrega a sua vida, perdê-la-á. Eu me recuso a me entregar, eu acabo perdendo. E se eu já entreguei a minha vida, então não tenho medo de perder alguma coisa, porque quem entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregou tudo para Ele, está tudo sob o cuidado dEle, e no tempo determinado, no momento certo, tudo vai se cumprir. Diga assim, tudo vai se cumprir, diga aí, amém. Profetiza isso sobre a sua vida. Olha para o seu filho, olha para o seu casamento, olha para a sua vida profissional e diga isso: eu determino que tudo vai se cumprir, é promessa de Deus, que eu tenho uma vida de qualidade, que eu não vivo escravo desse vício maldito, que eu não seja escravo desse ódio que há no meu coração, essa mágoa contra a fulana, essa escravidão do meu passado, esses traumas que eu tenho de infância. Eu quero ser livre de tudo isso, é promessa de Deus. Se a gente fosse ficar falando de tantas promessas que tem na Bíblia, a gente ficaria a semana toda. Domingo que vem estaremos aqui ainda, porque são mais de quantas promessas? Mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas, pessoal. E no livro de Josué nós lemos que nenhuma das promessas dele falhou. Tudo se cumpriu. E eu quero dizer para você nessa manhã, para encerrar, para terminar, para fazer um clamor com você e buscar a presença de Deus. Eu quero dizer para você que a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir no seu casamento, vai se cumprir na sua família, vai se cumprir, aconteça o que acontecer, venha a tempestade que vier, venha o problema que vier. Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado, ponto. Entra no barco e vamos embora. Só voltando na primeira passagem que nós lemos, se o barco afunda, quem estava no barco? Jesus. Se o barco afunda, Jesus também iria afundar com eles. Ou seja, Deus criou o mar e se afoga nele. Não tem coerência? Sim ou não? Se afoga nele. É só você pensar: peraí, ele está no barco comigo, esse barco é a minha vida, é a sua vida, é o seu lar, são os seus sonhos. Se você coloca Jesus aí, a tempestade não pode fazer esse barco afundar. É uma questão de a gente usar uma fé inteligente. Não, mas ele está na minha vida. Por quê? Porque eu entreguei a ele a minha vida. Eu e ele somos um. Se eu afundo, ele afunda comigo. Mas eu tenho que ter uma aliança com ele realmente, ser comprometido com ele verdadeiramente. E aí, meu irmão, minha irmã, ninguém vai poder te destruir, porque se ele está em você, não apenas com você, diferente. Nós vamos falar sobre isso numa próxima oportunidade. Deus estar com você e Deus estar em você, tem uma diferença grande aí. É necessário que ele esteja em você agora, porque se ele estiver em você,
nenhum mal pode te tocar. Porque se tocasse em você, teria que tocar em Deus, e ninguém toca nele. Aquele que é de Deus, o maligno, não pode tocar. Se ele estiver em você, você abriu o seu coração. Jesus disse: eis que estou à porta aí e bato. Se você abrir o coração, a porta do teu coração, eu vou entrar e vou fazer uma aliança com você. E aí ele vai estar em você, e nenhum mal poderá te destruir. Em 2 Coríntios, que é o último que eu pedi para colocar ali, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, o que, igreja? O sim. Porquanto também por ele é o que? O amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Vamos entender? Primeiro, todas as promessas de Deus, já tem nelas o que? O sim. Você não vai ouvir não dele. Pode não ser no seu tempo. Pode até não ser do seu jeito, mas vai ser de um jeito bem melhor. E vai ser na hora exata. Diga glória a Deus. É só confiar. Porque aqueles discípulos, eu acredito que já tinha alguns assim, ó, já, ó, botando o pé para fora do barco para vazar dali. Porque tem gente que vive tomando atitudes precipitadas. Eu vou pular fora disso aqui. O tubarão pega. Não confiou. Tem gente com o pé fora do barco já. Não, vou pular fora disso aqui. Vou pular fora desse casamento. Eu vou pular fora disso aqui. Não aguento mais ficar aqui dentro. Quem tem que pular fora, pessoal? Quem é? É o diabo, é o inimigo, é Satanás, é o medo, é a dúvida, é ele que tem que sair, porque ele saindo a coisa muda. Ele que estraga tudo, ele que bagunça tudo, é ele que vem para fazer você chorar, para fazer você sofrer, para te humilhar, para usar o marido, para usar a esposa, para usar o patrão, para usar o empregado, para te humilhar. Então se alguém tem que pular fora desse barco, tem que ser ele, porque todas as promessas de Deus já têm o sim. Ele prometeu, então você já tem o sim. E junto com o sim, ele diz que dele também é o amém. Sabe o que é o amém? É a última palavra. Por último, você fala sempre o quê? Amém. Amém é a última palavra. Então a última palavra não é do médico, não é do pastor Mário, não é do Trump, que diz ser o homem mais poderoso do mundo, não é do Bolsonaro, não é do ministro da saúde. A última palavra, ela é de Deus. É ele quem dá a última palavra. Não importa o que os outros tenham dito, não importa o que ele está dizendo para você. Eu vou cumprir a minha promessa na vida de vocês. Quem recebe isso?